Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, à Casa do Dr. Erma, à Casa dos Espíritos, e que Deus possa nos abençoar mais uma oportunidade de estarmos aqui, É uma oportunidade a gente poder levantar e termos um direcionamento, uma oportunidade de termos a doutrina em nossas vidas, que nos ajuda, que nos fortalece e que vem nos consolar a cada dia através dos ensinamentos de Jesus. E aí, hoje a gente, quem está vindo a primeira vez, aos domingos a gente faz uma conversa a respeito do Livro dos Espíritos. E a gente está aí no capítulo 9, que trata da lei de igualdade, Essa lei de igualdade, hoje propriamente a gente vai dar continuidade na questão 817 a 822, intitulada Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Quando eu comecei a fazer a leitura, não tem como a gente tratar de direito sem falar de dever, A gente quer muito cobrar os nossos direitos sem verificar quais são os nossos deveres. Há uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo de Lázaro, dada em 1863. Vou fazer um pouco do resumo dessa instrução desse espírito, que vem falando para a gente sobre o dever. Ele inicia tratando assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não o que o das profissões impõe. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esta, guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite em que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus defeitos. E aí, a gente vai observando, tem tudo a ver com essa lei de igualdade, Antes de entrar propriamente nas questões de hoje, a gente volta lá na questão 803, quando Kardec perguntou aos espíritos se todos os homens são iguais diante de Deus, E o que os espíritos nos trouxeram, Todos os homens são sim iguais diante do Pai. Todos os homens, foram criados simples e ignorantes, e que Deus fez as suas leis, aonde todos nós estamos submetidos a essa lei da natureza, Todos nós nascemos fracos, todos nós estamos sujeitos às dores, O rico, o corpo do rico, ele se destrói, e o corpo do pobre, ele se destrói. A gente vai verificando o quê? O corpo do homem se destrói, o corpo da mulher também se destrói. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte.
todos são iguais, homens e mulheres. Se todos são iguais, né, de onde vêm tantos preconceitos contra a mulher? É o questionamento que a gente faz. Né? De onde vêm tantas diferenças entre homens e mulheres, que na maioria das vezes, se a gente observar, parece uma guerra dos sexos. Né? A mulher realmente ela foi criada a partir da costela do homem? A mulher realmente ela foi criada para dirigir um fogão? Né? Muitas das vezes, né, tanto homens como mulheres mesmo, no trânsito, quando a gente vê um carro mais devagar ou fazendo lá determinado tipo de atitude, a gente logo fala, pode ver que é uma mulher. A própria mulher, geralmente, tem essa fala. Então, Kardec, né, ele iniciou trazendo para a gente que todos os homens são iguais. E ele, muito criterioso, minucioso, né? Ele vai lá na frente nessas questões, tem no folhetim também, quem quiser acompanhar, vai tratar agora da igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? Aí, antes da gente entrar propriamente nessa questão, a gente vai lembrar um pouquinho que, historicamente, se a gente for observar lá para trás, né, a mulher sempre foi muito discriminada em relação aos homens, né, como se ela fosse um ser inferior, um ser incapaz, um ser que menos inteligente, né? E existe ainda muitas metáforas bíblicas, né, como essa, por exemplo, da criação da mulher a partir da costela do homem, que parecem reforçar mais e mais esse tipo de preconceito absurdo, né? O tema é um pouco delicado, mas é preciso a gente, né, falar à luz da doutrina espírita, né? Não muito longe, a própria igreja, né, que até hoje ela é liderada, né, pelo clã masculino, o gênero masculino ainda comanda, né, a igreja, ela colocou em deliberação em um concílio se a mulher, ela realmente tinha ou não alma. Por quê? Através de uma interpretação que consta lá na passagem da Bíblia, e pelo fato de que Deus não soprou nas narinas o fôlego da vida, como fez com o homem. Outra interpretação também, que muitas vezes, né, leva a divergências, às más interpretações, é a própria palavra homem. E acredito até, né, que Kardec quis esmiuçar, porque lá na frente, muitas vezes, né, é interpretado o homem, o gênero masculino. Mas a palavra homem, ela designa também a espécie humana, tanto homem como mulher. Ela vem sendo utilizada também para representar o gênero masculino, né? Mas às vezes em uma má interpretação, né? Em determinadas colocações, ela representa tanto uma coisa como outra coisa. O que a doutrina vem trazer para a gente, né? A doutrina sempre baseada nas leis naturais, né? Na lei divina, ela vem trazer para a gente uma luz, um esclarecimento, né? Ela vem nos direcionar sobre essas questões que muitas vezes, conforme eu disse no início, parece até que a gente está guerreando, homens e mulheres. Parece até que a gente vive verdadeiras guerras, né, entre um e o outro. E a doutrina, ela faz o que com a gente? Ela vem revelar para a gente, né, que o ser humano, ele é um espírito encarnado, que ora ele habita um corpo masculino, ora ele habita um corpo feminino. E essa descoberta nos remete a uma outra interpretação, que Deus criou o espírito simples e ignorante, né? Que ele encarna na forma de mulher ou de homem, dependendo da circunstância, das necessidades, e esse corpo, que corresponde à sua sexualidade, vai depender das circunstâncias e das necessidades que ele vai ter que assumir. Por quê? O espírito, ele não tem sexo, né? A gente tem uma necessidade
de estar ou em um corpo feminino ou em um corpo masculino, justamente para a gente cumprir, para a gente, né, vir aqui e pegar as experiências de acordo com a nossa necessidade de evolução. Vejamos bem, se a gente como espírito encarnasse somente em um corpo masculino, que experiência a gente teria na parte feminina? A gente só saberia aquilo que diz respeito ao sexo masculino e vice-versa. Então, a doutrina ela traz para a gente ainda, né, que nesse vai e vem, através desses ciclos reencarnatórios, a beleza que se tem da gente não perder a igualdade essencial como filhos de Deus. Homens e mulheres, somos filhos de Deus. Ocupamos ou um corpo masculino ou um corpo feminino, mas nós somos espíritos, né? E estamos aqui justamente para progredir. E aí, a primeira pergunta que ele faz, a pergunta 817, ele questiona se o homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos, né? E aí a gente volta lá atrás na 803, aonde diz que todos os homens são iguais perante a lei de Deus. Então, homem e mulher são iguais perante a lei, perante a natureza, perante a sociedade. E a gente vai verificando que através, né, do próprio progresso, né, leis que amparam para que não haja essa discriminação em todos os setores da vida. Mas, infelizmente, mesmo tendo essas leis, muitos ainda, né, desacatam. E foi necessário, em 2006, criar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi justamente criada para proibir essa violência, né, esse ataque que se tinha, né, contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí a gente vai verificando que ainda é necessário que haja as leis humanas justamente para dar esse amparo aí, essa necessidade que a gente tem. Quando se afirma, né, fisiologicamente, quando Moisés disse que a mulher saiu da costela de Adão, na realidade houve uma má interpretação. Miramês traz para a gente que o osso da costela significava ali uma igualdade entre ambos e não uma subordinação, né? Ao falar que a mulher saiu dali, foi criada a partir dessa costela, na realidade ele quis dizer que a mulher era o próprio homem, né? Ela saiu das suas entranhas no sentido de ser respeitada, no sentido, né, de igualdade entre homem e mulher. Lembrando que a doutrina traz para a gente que o Pai criou o espírito simples e ignorante. Essa passagem, essa metáfora na Bíblia, né, há um outro significado, o significado de igualdade, mas não o significado, né, de subordinação. Na 818, Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países, né? Infelizmente, a gente verifica aí alguns países em que a mulher não tem o direito, né, de fala. A mulher não tem o direito, muitas vezes, de sair da sua própria casa. As suas próprias vestimentas, né, são obrigatórias a serem obedecidas por uma regra que o Estado impõe. E aí eu me lembrei aqui da menina, da Malala, né, do Paquistão, aonde ela, ao ir para a escola, ela ia escondida. Ela colocava o uniforme dentro da mochila porque as meninas lá não têm direito à educação, né? E lembrando também das mulheres lá que não têm direito à fala e que só podem sair de casa se tiver um membro, né, do sexo masculino da família para levá-la aonde preciso for. Inclusive, se elas estiverem muito doentes, né, e se o membro masculino da família não estiver dentro do ambiente doméstico, elas passam mal ali e não pode ir. Porque para ser acompanhada até o médico, precisa
né, a parte masculina, esse membro da família, está junto para poder acompanhar. E aí a gente vai vendo, conforme a resposta dos espíritos, né, o primitivismo ainda, né, a ignorância ainda, que predomina ainda essas nações. Né, mas tudo, há uma lei ainda de progresso que vai chegar e essa evolução ela ainda vai ocorrer. Embora a gente analise também que mesmo aqui, Brasil, né, vamos dizer assim, onde existe, né, leis que amparam, a gente vai verificando que existe ainda muita mulher, muito subordinada e que passa ainda por esse tipo de situação dentro do próprio lar. Então, os espíritos trouxeram para a gente, né, que essa inferioridade nessas nações ainda é por conta dessa ignorância intelectual e moral que ainda predomina essas nações, mas que com o tempo, né, esse preconceito vai acabar. E com isso, né, as pessoas vão passarem a se unir, passarem a se respeitar mutuamente, que é o que prevê a nossa lei de amor. Na questão 819, Kardec perguntou com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. Né? Fisicamente, a mulher é mais fraca do que o homem. E os espíritos responderam, para lhe indicar funções especiais. O homem, sendo mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes. A mulher, cabe os trabalhos leves e ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. E aí, Miramês também traz para a gente que essa fragilidade que a mulher traz, na realidade é só na estrutura física, né? É apenas aparente, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade, né? Uma doçura, e a gente vai verificando também que com o passar do tempo, né? Trabalhos que eram apenas executados pelo homem, hoje em dia nós temos aí a mulher, né, adentrando no mercado de trabalho, direitos básicos que antigamente a mulher não podia votar. Hoje a mulher vota, hoje a mulher ela tem o direito de ser votada. Hoje a mulher conseguiu, né, carreiras profissionais que antes eram tidas somente pelos homens. Hoje a gente já verifica aí a mulher como motorista, a mulher nos táxis, a mulher, né, engenheira, construção civil, geralmente você via mais a parte de homem. Hoje você já vê a mulher adentrando no mercado de trabalho. Né? A parte de direito, antigamente, se a gente recorrer à leitura, né, o direito era exercido por homens. Hoje você já vê aí mulheres exercendo, né, mulheres na promotoria, mulheres juízas. Então a gente vai vendo que a mulher vem desempenhando um forte papel dentro do mercado. Então essa fragilidade aí, né, é uma fragilidade, vamos dizer assim, na parte física, né? Dificilmente, vamos colocar, um homem suportaria a dor do parto. Ele pode até, né, dizer que ele suporta sim, né? Mas dificilmente, né? E aí a gente vai vendo a grandeza do pai, né? Somos todos iguais, sim, somos perante a lei. Mas o pai, ele trouxe, né, esse seio materno aí, né? A mulher, essa sensibilidade da maternidade. Na 820, Kardec perguntou, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Né? O fato dessa fraqueza aparente colocaria a mulher na dependência do homem? Hoje em dia não, né, gente? Conforme lido anteriormente aqui, essa dependência, né, da mulher em relação ao homem é mais coisa do passado, né? Hoje, conforme disse anteriormente, a mulher ela vem avançando no campo econômico, né? E ela, assim, cada vez mais ela está buscando, né, ter os seus próprios recursos, né? E permanecendo ali ao lado justamente em uma cumplicidade, né? No respeito mútuo, de crescer junto, sem essa rivalidade.
Na realidade, a luta da mulher são os direitos iguais para todos, né? Estamos juntos, queremos caminhar lado a lado. Na questão 821, de olho na hora, 821, ele perguntou sobre as funções que a mulher está destinada pela natureza. Ela tem importância tão grande quanto as que são atribuídas ao homem, né? São diferentes essas funções? E os espíritos responderam que sim. E maior ainda, é ela quem dá as primeiras noções da vida, né? Então, todas as funções destinadas ao homem ou à mulher são funções igualmente importantes, todas elas, né? E a gente está vendo aí que homem e mulher são iguais. Mas cada um vai exercer o seu papel, né, dentro dos limites de atuação. Mas a mulher, ela tem uma função muito importante, que é a função de gerar vidas, né? De trazer ao mundo, né, aquele espírito através da reencarnação, né, como papel de educadora, de conduzir aquele espírito que vai ser aquele homem do amanhã que irá estar conduzindo uma humanidade. Não quer dizer que o papel do homem, o papel do pai dentro do lar, ele seja de menor importância. Muito pelo contrário. O homem, ele está ali justamente na sustentação e na segurança do lar. É o crescimento junto, mal interpretado muitas vezes, né? Mal direcionado muitas vezes pelo egoísmo ainda, do caminhar junto, do seguir junto. Então, ele traz para a gente aqui que a mulher dá as primeiras noções da vida. A maternidade é uma das missões mais sublimes concedida à mulher, no qual ela tem o papel de educadora. Ela gera em seu próprio seio o homem do amanhã. Ela conduz o espírito na sua evolução reencarnatória. É ela quem nos recebe. E o homem, ele tem o papel na sustentação, na segurança do lar. Ele tem o dever de amparar nessa sublime missão. Então, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer do caminhar junto. Somos iguais, estamos todos no mesmo patamar. As mesmas dores que um sente, o outro sente. Da mesma forma que o corpo de um vai se destruir, o outro também. Temos todos os mesmos direitos. Podemos exercer funções diferentes, mas estamos todos caminhando juntos, né? Não há privilegiados. Somos todos filhos do mesmo Pai. Temos toda a responsabilidade de conduzir aqueles que estão chegando sobre a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade, seja aquele que vem como filho, seja aquele que está ao nosso lado como irmão, como sobrinhos, seja aquele que está ao nosso lado como amigo. A responsabilidade é de todos nós. Na questão 822, Kardec, é a última questão. Kardec perguntou: sendo os homens iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens? É este o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos ao homem e à mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. É preciso que cada um ocupe um lugar específico, que o homem se ocupe com o exterior e a mulher com o interior. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua servidão marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem tomar um ou outro. Não há sobre esse aspecto
diferenças entre eles e, por conseguinte, deve gozar dos mesmos direitos. Né? Então, o que eles trazem para a gente? A finalidade maior da lei de Deus, né, é fazer com que homens, a espécie humana, né, homem e mulher, sejam iguais também perante as suas próprias leis. Né? Mas essa lei, né, para ser igual, essa lei humana, ainda vai precisar de muitas reencarnações. Ainda vai precisar, né, de muitas experiências no campo da carne. Né? O espírito, ele vai com certeza, lá na frente, chegar à conclusão de que o melhor é que a gente viva em harmonia, né? Que o melhor é que a gente viva em paz. E para isso é necessário essa cumplicidade, né? Para que a gente possa tornar uma humanidade melhor, uma sociedade melhor. E estudando o tomo, né? Que é um livro da FEB, ele trouxe uma parte muito interessante que diz respeito a essa pergunta, né, de Kardec, aonde ele coloca o seguinte, que o homem e a mulher, né, na constituição familiar, é como se fosse o cérebro e o coração do organismo doméstico. Achei muito interessante. O homem e a mulher, na constituição familiar, é como se fosse o cérebro e o coração. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Ambos, não é um nem outro, ambos, os dois juntos, coração e cérebro. Um e outro, homem e mulher, são iguais perante a Deus e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se para que haja em todas as ocasiões o maior e o mais respeito mútuo possível. Então, coração e cérebro, responsabilidade para o equilíbrio familiar, para o equilíbrio daqueles que convivem conosco, para que, através do respeito mútuo, a gente possa caminhar melhor, a gente possa progredir. E a gente não poderia deixar de falar, né, das grandes mulheres do Evangelho. Se a gente verificar nas passagens de Jesus, grandes mulheres que estiveram ali, lado a lado com Jesus, né? Maria, por exemplo, né? No seu amor maternal, né? Naquele amor maternal, ali vendo seu filho, acompanhando ele e direcionando através do seu silêncio e da sua exemplificação. E a gente vai também para a Dama da Fé, Maria de Magdala, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras mulheres, né, no seu exercício maternal, no seu amor incondicional, que foram ali caminhando junto com a humanidade, ajudando a cada um no progresso moral, que cada um, com certeza, um dia vai chegar. E a gente, né, vai finalizando e agradecendo a Deus, né, a bênção da doutrina que vem trazer esse esclarecimento para a gente, né, essas diversas experiências que a gente, né, já passou, vai passar ainda, que nós estamos passando, né, nessa oportunidade bendita das reencarnações, de podermos estar ocupando tanta experiência como homem, como mulher, nos colocando, né, nos trazendo hoje a grande reflexão de que nós não estamos aqui para guerrear uns com os outros. Nós estamos aqui, né, para complementarmos, para ajudarmos, né, para caminharmos juntos. A lei traz para a gente essa igualdade, né, de ambos os sexos, essa igualdade perante a lei do Pai, nos mostrando que todos nós precisamos caminhar. E que quando a gente começa a caminhar junto, né, as dificuldades elas são menores. Os problemas, eles existem sim. Os problemas, eles vão estar sempre batendo a nossa porta pela necessidade ainda que a gente tem de progredir, pela necessidade
né, que a gente ainda tem desse aperfeiçoamento moral. Mas com certeza, quando a gente está junto, quando a gente consegue entender que somos cérebro e coração e que temos essa responsabilidade no caminhar, a gente caminha, né, melhor. Principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. Então, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e nos dar a determinação de olhar o outro como irmão de caminhada. Que Deus fique conosco, né?